Agora nós estamos mostrando a anatomia da orelha. Então, vamos começar com as regiões da orelha. Então, a primeira região a ser considerada é a região do lóbulo. A partir do lóbulo, nós vamos fazer uma pesquisa no sentido ascendente. Então, lóbulo, hélice, que é todo esse contorno da orelha, até o seu ponto zero. Daqui para cá, nós podemos chamar de ramo ascendente da hélice. Logo aqui, nós vamos encontrar, a partir do lóbulo ainda, a região de escafa, ou região escafoide, que é toda essa região aqui. Depois da região escafoide, nós vamos encontrar toda essa região chamada de região da antihélice. E a antihélice se divide em dois ramos, ramo superior e ramo inferior da antihélice, formando a fossa navicular, que é justamente essa região. Para dentro da orelha, nós vamos encontrar a concha cava, que é toda essa região aqui interna, e logo acima a concha cimba, que é onde vão estar localizados órgãos e vísceras. Essa região é chamada região do tragus. Essa pequena curva é chamada de incisura intertrágica ou incisura intertragiana. Essa região é chamada de região do antitragus, justamente porque tem o tragus. Então, esse aqui é um antitragus. Em pessoas mais idosas, nós vamos conseguir encontrar o ponto do olho a partir de uma fissura nessa região. 1 milímetro ao lado já está o ponto do olho, então é exatamente no centro. Então aqui, recordando que a coluna vertebral começa a partir da C1, percorrendo essa região e indo até lá embaixo. Então seria desde a primeira cervical até a última lombo sacral, ou sacra. Uma outra coisa importante também é falar em relação à fossa triangular, né? A fossa triangular, nós temos aqui o ponto do quadril, ponto do olho, ponto do tornozelo lá embaixo. E aqui as regiões de membros inferiores. E é a região podálica de membros, né? Outra coisa importante é o joelho da hélice, é justamente essa curvinha que a hélice faz, né? Então a anatomia da orelha é importante para a localização dos pontos. Sem anatomia a gente não consegue localizar. É interessante também que na aplicação da agulha deva ser colocado um algodão tampando o conduto auditivo. É muito importante. Existe também outro processo que a gente usa, que isso acompanha no kit, que é justamente o campo auricular, né? O campo auricular serve para a gente ter uma ideia, para fazer justamente um campo de drenagem. Então a gente pode colocar o campo na orelha do paciente, desta maneira, para que esse campo consiga isolar cabelos, regiões mais afetadas, né? Deixando a orelha toda à mostra. Desta maneira a gente consegue trabalhar com uma melhor facilidade, né? E esterilizar toda a área da orelha. E isso aqui impedindo justamente o que? O cabelo ou outra coisa que possa trabalhar a aplicação da orelha, sendo um campo mesmo de proteção. Outra coisa importante também que a gente pode falar a respeito dessa parte prática seria em relação ao carimbo, né? Então o carimbo que vocês estão recebendo com o kit, que seria justamente esse, o carimbo serve para vocês colocarem a demarcação no seu papel, na ficha da anamnese, okay? E aí você vai marcar os pontos que foi feito no paciente. Então a revilha, isso aqui já tem a orelha anterior, posterior, frontal e dorsal. Então você só marcar os pontos, já facilita o trabalho. Uma outra coisa também que a gente pode falar é sobre o bloco de anotações, né, que você pode usar durante as aulas, onde você faz as suas anotações particulares. Ou seja, algumas noções que você pode utilizar e demarcar regiões na orelha durante a aula. Outra coisa importante é falar também sobre o localizador. O localizador ele é feito de vidro pirex e a ponta dele, como vocês
podem reparar, é arredondada. O fato dele ser de vidro, né, impede que ele tenha uma eletricidade eletrostática. Aqui vocês estão vendo a aleta, né, chamado aleta do apalpador, que é para localizar justamente a coluna vertebral. Vamos dar um exemplo aqui então sobre a coluna vertebral, para localizar, por exemplo, T1, T12L1. Então a aleta do nosso apalpador vai servir para localizar justamente T12L1. De preferência, a localização deve ser feita através do método pulso chamado Vaz e Nogier. A outra questão é a questão do massageador. Então o massageador, ele tem uma forma anatômica, né, para você poder fazer também a técnica de massagem auricular. De que maneira? Então você posiciona desta maneira na curva, né, para dar maior empunhadura, e vai trabalhar um ponto qualquer, fazendo massagem crescente. Então você vai de uma leve pressão até uma pressão média, até que a região se torne hipidêmica. Isso ajuda a estimulação ou perturbação do ponto. No caso, não se pode colocar agulhas. Outra coisa em relação a isso são os kits. Dentro do kit a gente vai encontrar esses CDs, que são os apostilados da aurícula. Então, um primeiro que a gente fala é o de auriculoterapia simples, né, francesa, e o outro de auriculomedicina. Então aqui vocês vão encontrar apontamentos e referências bibliográficas que foi dito em aula, e isso é importante. Então todo o material audiovisual que vocês veem durante a aula, a maioria deles está contida nesses CDs. Então assim, eu queria agradecer a atenção de todos em relação à nossa explicação prévia desse pequeno vídeo, em relação à praticidade da orelha. Espero que isso ajude vocês na parte prática. Muito obrigado.